História e evolução do terceiro setor no Brasil e no mundo. A trajetória das organizações que hoje compõem o que se denomina terceiro setor está intimamente ligada às transformações sociais, econômicas e políticas ocorridas ao longo dos séculos. Sua história revela um processo dinâmico de surgimento e consolidação, no qual iniciativas de solidariedade, filantropia e participação cidadã foram moldando respostas coletivas às demandas sociais. Esse capítulo propõe um panorama histórico que abrange tanto o contexto global quanto o desenvolvimento específico das organizações do terceiro setor no Brasil, destacando marcos significativos, influências externas e transformações internas que definiram seu papel na sociedade. Origens e primeiros movimentos. As raízes do terceiro setor podem ser identificadas em práticas de caridade e filantropia que remontam à antiguidade. Em sociedades como a grega e a romana, a assistência aos mais necessitados era frequentemente realizada por indivíduos e grupos da elite, embora com uma dimensão marcadamente paternalista. Durante a Idade Média, a Igreja teve papel central na organização e execução de atividades assistenciais, estabelecendo hospitais, orfanatos e instituições de caridade que passaram a ser pilares da ajuda social. Com o advento do Iluminismo e a subsequente transformação das estruturas sociais na Europa, as práticas filantrópicas foram ganhando novos contornos. O surgimento das primeiras associações e sociedades beneficentes no século XIX reflete uma mudança gradual de um modelo exclusivo e centralizado para uma organização mais participativa e plural. Nesse período, a industrialização e a urbanização intensificaram as desigualdades sociais, impulsionando o surgimento de iniciativas privadas destinadas a mitigar os efeitos das crises econômicas e sociais. Consolidação e expansão global. Ao longo do século XX, as organizações do terceiro setor passaram por um processo de consolidação, impulsionado tanto por crises sociais e econômicas quanto pela crescente intervenção do Estado. A Grande Depressão e os conflitos mundiais, por exemplo, evidenciaram a necessidade de estruturas complementares à ação governamental. Assim, fundações, associações e organizações não governamentais, ONGs, emergiram como importantes articuladores na prestação de serviços sociais, defesa dos direitos humanos e promoção do desenvolvimento sustentável. No contexto global, o pós-Segunda Guerra Mundial foi marcado pela ampliação do papel do terceiro setor, impulsionada pela criação de organismos internacionais e a intensificação das relações de cooperação entre países. A crescente globalização e a expansão das redes de comunicação contribuíram para a difusão de modelos de gestão e práticas inovadoras, permitindo que experiências exitosas de organizações sem fins lucrativos se replicassem em diferentes culturas e contextos. Influências e transformações no Brasil. A história do terceiro setor no Brasil reflete, em muitos aspectos, os rumos traçados a nível internacional, mas também revela particularidades decorrentes do contexto político e social do país. Durante a primeira metade do século XX, a assistência social no Brasil era predominantemente uma função desempenhada por instituições religiosas e pela iniciativa privada. As primeiras organizações com características modernas do terceiro setor surgiram de forma esparsa, sem uma articulação sistêmica que lhes conferisse visibilidade e autonomia. Com a redemocratização e a consolidação dos direitos sociais nas últimas décadas, o país vivenciou uma expansão significativa dessas organizações. A promulgação de uma Constituição que ampliou a participação social e a abertura para a cooperação entre o Estado, o mercado e a sociedade civil criou um ambiente propício
para o desenvolvimento de políticas públicas e projetos de responsabilidade social. Instituições brasileiras passaram a assumir papel relevante não apenas na execução de programas assistenciais, mas também na promoção de debates sobre inclusão social, direitos humanos e sustentabilidade. Desafios e perspectivas futuras. Apesar dos avanços, o terceiro setor continua a enfrentar desafios relacionados à captação de recursos, à governança e à adaptação a um cenário marcado por rápidas transformações tecnológicas e demandas sociais cada vez mais complexas. A necessidade de transparência, de prestação de contas e de profissionalização tem impulsionado processos de modernização e o estabelecimento de parcerias estratégicas com o setor público e o privado. No âmbito global, a tendência é a intensificação das redes de cooperação transnacional, enquanto no Brasil, o fortalecimento de políticas de incentivo e a ampliação do diálogo entre os diversos atores sociais prometem novos horizontes para as organizações sem fins lucrativos. Em síntese, a história e a evolução do terceiro setor revelam uma trajetória de transformação contínua, marcada por desafios e conquistas que refletem as mudanças profundas na organização da sociedade. Do caráter pontual das iniciativas de caridade às complexas estruturas colaborativas atuais, o terceiro setor se consolidou como um espaço vital para a promoção da justiça social e do desenvolvimento humano, desempenhando um papel crucial tanto no contexto nacional quanto no cenário global. Entre em contato com a Dynatech Software, soluções estruturadas para a gestão administrativa de institutos, fundações e organizações sociais.